Bem-vindos, meu nome é Isabela Sudana e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica com o assunto operações com radicais. Quaisquer dúvidas ou sugestões que vocês tenham, pode mandar no e-mail que vai aparecer ao final do vídeo ou deixar nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receberem notificações. Bom, vamos começar. A primeira coisa que vamos fazer é corrigir os exercícios deixados na última aula de simplificação de radicais. Então, primeiro, a gente tem aqui a raiz quadrada de 27 e a gente precisava achar a forma simplificada. Como fazemos isso? Decompondo o número 27. Com isso, a gente vai achar 3 valores 3 e com isso, se a gente agrupar, a gente sabe que um desses 3 vai sair da raiz, porque ele vai ficar 3 ao quadrado, e aí o 2 que fica no índice e esse 2 do ao quadrado vão se cancelar, e a gente vai conseguir passar um para fora, e o outro vai ficar dentro da raiz. Por isso, a resposta é 3 raiz de 3. Na questão 2, é o contrário. Foi dada a forma simplificada e tem que achar de qual número que seria isso. Então, a gente faz o efeito reverso. A gente sabe que tem um 2 para fora, quer dizer que ele foi tirado. Então, quer dizer que dentro da raiz ele era 2 ao quadrado, porque esse 2 se cancela com esse daqui. Então, com isso, é só a gente multiplicar tudo que tiver dentro da raiz. Com isso, a gente acha que a resposta é a raiz quadrada de 8. E bom, vamos começar. Operações com radicais. A gente primeiro, antes de começar, a gente precisa estar revisando a simbologia para a gente entender. Então, o número que está fora da raiz é chamado de índice, o símbolo é o radical, o símbolo da raiz, o que tem dentro da raiz é o radicando e a resposta é o resultado ou a raiz enésima. Então, vamos começar com adição e subtração. Caso 1, radicais não semelhantes. Nesse caso, tiramos as raízes de cada termo e somamos ou subtraímos os resultados. Observe o exemplo abaixo. Então, o que significa radicais não semelhantes? Significa que o que tem dentro não é a mesma coisa, não é igual. O que tem dentro da raiz não é igual. Então, a gente vai tirar da raiz e vai somar os resultados. Então, nesse caso, raiz quadrada de 25 sabemos que é 5 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu pego os resultados e eu somo. E essa é a minha resposta, igual a 9. A mesma coisa na subtração. Raiz quadrada de 64 é 8 e a de 36 é 6. Subtraindo as respostas, a gente tem a resposta 2. Caso 2, radicais semelhantes. Basta somar ou subtrair os números que multiplicam o radical. Observe os exemplos abaixo. Então, se os radicais são semelhantes, quer dizer que o que tem dentro é a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente mantém os radicais que estiverem e a gente só olha o que tem fora. Então, nesse caso, a gente tem um 4 fora e aqui a gente não tem, quando não aparece nada, é 1. Então, a gente vai manter a raiz de 2 e vai somar o que está fora. 4 mais 1 é igual a 5 raiz de 2. E a mesma coisa na subtração. A gente mantém o raiz de 5 e subtrai o 6 com o 2, obtendo 4 raiz de 5. E aqui, observação. Às vezes é necessário simplificar os radicais, que foi o tema da nossa aula anterior, para conseguirmos aplicar os resultados. Então, nesse caso, a gente tem raiz de 12, que a gente sabe que a gente precisa decompor para saber se ela tem um raiz de 3, para saber se é um radical semelhante. E decompondo, a gente descobre que, de fato, a forma simplificada é 2 raiz de 3, e com isso a gente consegue manter a raiz de 3, por ser um radical semelhante, e somar o que tem fora. 5 mais 2, 7. Então, a resposta é 7 raiz de 3. Multiplicação e divisão. Mais simples que a adição e a subtração, pois temos que olhar o índice da raiz para ver se é possível realizar a operação. E caso tenha, realiza-se a operação entre os radicandos. Então, caso 1, radicais com o mesmo índice. Então, o número de fora é o índice. Basta multiplicar ou dividir os radicandos. Então, nesse caso, o índice é 2 quando não aparece nada. E aqui o índice também é 2. Então, o que eu faço? Eu só multiplico o que tem dentro da raiz e mantenho o mesmo índice. Então, eu mantenho o índice 2, 7 vezes 5, 35. E a mesma coisa na divisão. Aqui a gente tem o índice 4 e a gente tem uma divisão de raiz de 20 dividido por raiz de 4. Então, a gente mantém a raiz à quarta e faz 20 dividido por 4, que dá 5.
E aí, radicais que não têm o mesmo índice, então caso 2, é necessário reduzi-los ao mesmo índice. Então eu preciso fazer com que eles tenham o mesmo índice. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem raiz cúbica, então raiz a terceira, né, de 2, multiplicando raiz quadrada de 5. Então a gente tem 3 e 2. Como que a gente faz para esses números ficarem iguais? Se a gente multiplicar um pelo outro. Só que se a gente multiplicar fora, a gente tem que multiplicar dentro também. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou multiplicar tudo por 2, que é o índice da raiz de 5. Então, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, e eu vou colocar 2 ao quadrado, que a resposta é 4. E aqui, na raiz quadrada de 5, eu vou multiplicar tanto dentro quanto fora por 3, que é o índice da outra. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, e eu vou colocar 5 elevado a 3. Então, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Com isso, eu vou ter índices que se tornaram 6, são iguais, e eu posso fazer da mesma coisa quando é semelhante. Então, eu faço 4 vezes 125, que dá 500. E aqui alguns exercícios para vocês. Então, questão 1. Das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes e quais não são semelhantes. Lembre-se que para que os radicais sejam semelhantes, eles devem ter índice e radicando iguais. A única parte que pode ser diferente é o coeficiente, ou seja, o número que acompanha o radical. Então, vocês vão ver aqui, dessas alternativas, quais são semelhantes e quais não são semelhantes. E na questão 2, resolva os seguintes problemas. Então, aqui a gente tem 3 operações que aparecerão na nossa aula para vocês resolverem. Muito obrigada pela atenção e eu aguardo vocês na próxima aula.